Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Nós vamos falar da libertação dos encantados. Nas condições em que viviam, no domínio das filosofias, não há para quem apelar, porque ninguém pode atender aos anseios dos viventes aí da terra. Se houvesse o mundo, seria uma maravilha, um primor, e o ideal constatar-se-ia sobre todos os pontos de vistas. Todos resolveriam os seus ideais dentro do conforto relativo às necessidades de cada um. E a vida assim seria mais do que feliz. Vivem assim, completamente desesperançados, todos os conscientes, ao passo que os inconscientes não. Mas estes não regulam, não enxergam o que estão vendo e não sabem o que dizem. Vivem como bichos por o raciocínio, que é o pensamento, estar completamente incubado e não desenvolvido. Porfírio, eu observei nesse trechinho dessa mensagem uma coisa que acontece, né? Acontecia muito no passado, agora as pessoas estão cobrando mais, o sofrimento se alastrando de uma forma bem maior, e as pessoas estão se desesperançando. Porque antigamente a ilusão era bem maior. As pessoas se iludiam muito, as pessoas sonhavam muito, as pessoas fantasiavam muito e queriam, né? Como eu observei aqui, esse segundo parágrafo que me chamou mais a atenção, o primeiro você vai comentar daqui a pouco, enquanto as pessoas estão iludidas, querendo respostas para os seus anseios, para as suas ilusões, para os seus casos, né? Enquanto elas estão naquela ilusão, naquela coisa, elas estão achando que tudo aquilo que elas desejam vai acontecer, e elas ficam assim, como é que eu vou dizer, anestesiadas durante um bom tempo. Quando o tempo começa a passar e elas veem que os seus desejos não estão sendo realizados, tudo aquilo que elas querem de bom para si não acontece, aí a decepção vai se tornando maior, né? A cobrança vai se tornando maior e a pessoa vai caindo na realidade. Quando se desilude, quando começa a perceber que as coisas não são do jeito que elas imaginavam, aí elas começam a se cobrar, começam a refletir mais e percebem que o tempo que perderam, não sei se eu estou conseguindo fazer entender. E a ilusão ela vai acabando. Aquela cobrança, né, que elas faziam vai deixando de acontecer porque elas veem que os desejos delas não estão sendo realizados. Aí começam a questionar o que está acontecendo nesse mundo. Por que não atendem os meus desejos? Por que eu vivo assim? Por que existe o sofrimento na Terra? Então, quando os desejos não são realizados, aí a pessoa começa a cair na realidade. Não sei se eu estou me fazendo entender. Você completa aqui, por favor. Pode terminar. Pois é. A definição de encantado, nós não tínhamos, mas agora começamos a entender o que quer dizer encantado. Encantado é um ser iludido. Aí, vamos recorrer, assim, rapidamente, numa triste comparação com aquele jogo do conto de fadas, né? Aquele conto de fadas que existia e que era um sonho, Cinderela, né? Essas coisas assim. E até bem pouco tempo tinha o sonho daquela mulherada de bom temperamento, era aquele vestido branco, aquele vestido de noiva, não é? Hoje, o pessoal não está muito afim mais desse negócio não, porque já viu que casamento não é um bom negócio. É o termo da... Justamente, a realidade é a desilusão do desencanto. No início, o processo, a partir de 1935, ficou meio complicado explicar o que nós hoje podemos
entender e explicar. Então, a própria leitura do livro, em 1970, quando ele foi publicado, as pessoas não davam muito crédito a essa forma de ver. Mas hoje, 30, 40 anos depois, as pessoas estão começando a perceber. É isso, mas é isso mesmo. Aí pega no livro para ler, para poder desencantar. E o desencanto não é necessariamente a desilusão, embora a desilusão sirva para desencantar. É a mola propulsora, né? A desilusão. Você faz aquele projeto de vida e dá tudo errado. Aí você começa a desestimular. Não consegue mais fazer as coisas. A gente tem que falar em termos genéricos para não ofender, nem citar casos e coisa e tal. Cada um tem os seus exemplos, né, na vida. Não há necessidade dessa ilustração. Então, a noção do desencanto hoje, ela começa a ganhar força, porque passa a ser a conscientização. A verdadeira realidade, porque a realidade a gente achava que era a Cinderela. O sapo encantado, o que virou príncipe, ou o príncipe que virou sapo, era a realidade do encanto. Então a palavra não é realidade, a palavra é encanto e desencanto, porque as duas são realidade, não é? É só para a gente não confundir, às vezes, o significado das palavras, né? Quer dizer, a realidade, as duas são realidade, tanto o encanto quanto o desencanto, mas agora mais o desencanto, por causa justamente que a realidade que as pessoas vivem da desilusão, dos sonhos não correspondidos, aí as pessoas abortam aqueles sonhos, aquele encanto e começam a adotar modos de vida totalmente diferentes. Confere, doutor Carlos. É verdade. A questão de encanto, desencanto, está no título da obra, né? E é uma coisa muito séria, muito elevada, né? O nosso mestre disse uma vez para uma pessoa muito culta no artifício, que foi conhecê-lo, e no final da conversa disse: seu Manuel, essa sua obra é muito profunda, essa sua cultura, profunda não, elevada, né? E encanto é um estado de ilusão, é um magnetismo na mente, e é igual ao sonho. A pessoa está sonhando, ela não sabe que o tigre que a está atacando não é real, mas quando acorda no golpe fatal, não morreu, mas está encharcado de sangue, de suor, e está palpitando, e está com um estado de pânico, né? Então, a ilusão para o encantado, ela é, como diz nos obras-primas, monstra, né? É igual ao estado de sonho. No artifício, quando foi a virada do milênio, é cult agora o filme Matrix, a trilogia. Então é um estado de transe coletivo. E um encantado reforça o magnetismo no outro. Todo mundo diz tudo bem e vai pensando que a vida é essa mesma, mas quando vem as desilusões, a pessoa não se conforma, né? E nem com a morte dos entes queridos não se conforma. Agora, mesmo dentro do artifício, historicamente tem referências científicas a estado de transe, desde o século XIX, neurologista que foi até professor do Freud, né? Claude Bernard, ele falava que onde tiver canto, dança, uma percussão, vai haver um estado de transe. Mas a Igreja Católica nunca aceitava isso, né? Foi muito tempo dominante no cultural do Ocidente, só admitia o estado de vigília e de sono. Se o sonho tivesse íncubos e súcubos, aí podia dar até fogueira, né? Então a questão no século XX evoluiu, né? A psicologia transpessoal começou a estudar isso em várias culturas, os estados de consciência. Antes da pessoa adormecer, tem um estado hipnopômpico, que é um estado intermediário. E muitas pessoas nesse estado
percebem outra realidade, recebem outras comunicações e depois vão conferir que isso realmente é um outro estado mais elevado do que o de acordado como pensador. Quando está voltando do sonho, é hipnagógico, né? É a mesma coisa, só que está voltando para essa realidade que é a ilusão da Matrix, né? E hipno já lembra logo hipnose. Hipnose é uma coisa que foi desenvolvida cientificamente, tem os seus perigos muito sérios para quem conhece o conhecimento de cultura racional, mas é provado que a pessoa acessa outros estados de consciência. E por fim, a parte mediúnica, né? E por fim, mas não por último. Por último é o estado de superconsciência que a psicologia transpessoal chama de consciência cósmica. O desenvolvimento racional é nesse sentido, no sentido vertical. A pessoa dominar o encanto, dominar o magnetismo, não ser sensível a ele, estar imune a ele. Esse é um estado de consciência verdadeiro, está consciente e está dominando a matéria, não é mais dominado pela ilusão. A fase é racional, estamos no 3º milênio, todo mundo tem que se conhecer. Nesse se conhecer está o desenvolvimento do raciocínio, é uma conscientização. É simples, por isso a leitura é simples. Já é da nossa natureza, só precisa a pessoa aprender a se conhecer. Senão chega no fim da vida, só sei que nada sei. Aprendi e só sei que nada sei, porque não aprendeu a se conhecer. Só complementando aqui o aspecto da nossa leitura, a questão eram as filosofias que também mantinham que alimentavam, né? As filosofias que alimentavam essas ilusões. Reforçam o encanto um do outro. Exatamente, né? Então, a questão filosófica ela foi muito forte porque se tornou uma realidade que não poderia nunca ser realizada. E é por isso que a coisa não está dando certo. De qualquer forma, a natureza, o fator natural é exatamente esse. Porque estamos clareando, né? Eu poderia até fazer uma comparação rápida, que é a imunização racional, que é a luz que vai provocar e produzir o desencanto, é como que uma água limpa entrando num lago de água suja. Naturalmente, a água limpa vai renovar e aos poucos a gente vai perceber que há mudança. O fator natural diz que isso não vai dar certo. Essa água limpinha, só um jorrinho, a coisa pequena, e o lago imenso, tipo um oceano, como que isso vai dar certo? Mas aí o fator natural ele é progressivo e quanto mais a luz da imunização racional, mais clareamento nós temos nas nossas mentes. Então fica mais fácil a gente falar hoje dessas questões filosóficas, destes sonhos, destas ilusões que estão todos se acabando. Confere, Oswaldo? Confere. Então, no encanto, você é dominado pelas ilusões. No desencanto, você domina, você fica forte e passa a dominar as ilusões e ficar acima das ilusões. Então, acabou a ilusão com o desencanto. Então, conheça o livro Universo e Desencanto para você ficar mais forte e não se iludir com tudo que aparenta ser bom. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo e Desencanto. Salve!